Olá, tudo bem? Meu nome é Wendel Liabi, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizada na cidade de São Sebastião, litoral de São Paulo. Seja muito bem-vindo a mais essa aula. Na aula de hoje, vamos começar a trabalhar com outros posicionamentos dos dedos. Até agora só trabalhamos com o primeiro dedo, por ele ter uma facilidade maior em ser posicionado no braço do violino. Como já sabemos, o violino é um instrumento que não é temperado, ou seja, ele não é como o violão, que possui os trastes que nos mostram onde devemos colocar os dedos. No caso do violino, nós temos o braço liso. Perceba que nós pegamos o braço do violino e ele não possui marcação alguma, diferente de outros instrumentos como a guitarra e o violão. Na aula de hoje, vamos estar colocando marcações em nosso instrumento para facilitar a execução dos exercícios e assim a prática com o violino. Vamos aprender agora como posicionamos de maneira correta essas marcações. Para marcar o violino, nós vamos estar utilizando uma fita, régua e uma tesoura que vamos usar para cortar a fita. Nós vamos pegar a fita, cortá-la em tiras. Olha, eu utilizei aquela fita, perceba que ela é um pouco mais grossa, mas eu tirei ela em tiras. Eu tirei em tiras de meio centímetro. E eu coloquei elas num tamanho suficiente para atravessar o braço, para que eu possa prender lá atrás. Porque conforme formos escorregando a mão no braço do violino, ela vai andando. Então nós vamos prender lá atrás para dificultar que ela fique andando. Após ter cortado as tiras, nós vamos pegar a régua e vamos apoiar na pestana. Aqui apoiada na pestana, você pode ver que a tira ela ficou exatamente entre 2,5 centímetros e 3. Então perceba, ela está entre o 2,5 centímetros e 3. Já a segunda tira, ela está entre 7,5 centímetros e 8. A segunda tira acabou ficando um pouco mais grossa, mas você pode estar cortando ela com meio centímetro, que vai dar certinho. Então, após você ter posicionado a tira, você já pode estar prendendo ela aqui atrás, se ela estiver no comprimento correto. Sempre antes de prender, posicione a régua tanto do lado direito, aqui no lado esquerdo do violino, quanto no lado direito. Porque às vezes você pode estar colocando a tira um pouco torta. E isso vai acabar alterando quando você for fazer os exercícios. Tá bom? Então essa é a forma que vamos utilizar para marcar o nosso violino. Vamos utilizar apenas essas duas tiras por enquanto. Depois vamos acrescentando mais ao longo dos estudos. Agora que você já tem o seu violino marcado, com as marcações, nós vamos aprender a posicionar o braço, a nossa mão, para estar utilizando os dedos de maneira correta. Então você irá colocar o violino na postura correta, lembrando sempre vendo de frente para facilitar. Você irá posicionar o violino no ombro, mantendo sempre o corpo reto. Dessa forma, nunca deixando o pulso para fora ou para dentro, sempre numa postura relaxada. Nós vamos pegar o dedão, posicionar ele na primeira marcação, ele fica exatamente em cima da primeira marcação, só que lembrando, sem ultrapassar o dedo. Ó, o dedão ele não vai ultrapassar o braço, ele vai apenas posicionar no lado da marca. O braço, nós apenas apoiaremos o dedão aqui do lado. Porque perceba, quando eu faço a movimentação de descer os dedos no braço do violino, eu não vou apertar com o dedão, porque o dedão não me dá uma base, ele apenas vai apoiar no braço do violino. Nós utilizamos o dedão mais como ponto de referência, porque perceba, ele vai ficar aqui na primeira marquinha, então nós sabemos que aqui vai o meu primeiro dedo, mas ele não servirá para colocarmos pressão, então nós não apertaremos o braço do violino utilizando o dedão.
Então você nunca, quando estiver tocando violino, vai fazer isso aqui, apertar o braço do violino. Você irá apenas apoiar a mão, lembrando sempre de posicionar o indicador na pestana. E quando você desce o indicador, perceba que ele já vai cair quase que na posição correta da marca. Logo de começo fica um pouco mais complicado, mas você vai olhando para ver se o dedo está indo na marcação corretamente. Não pode ficar para fora, ou muito para frente, ou muito para trás da marcação. Cuidado para assim que apertar o dedo, não estar pegando outras cordas. Sempre quando apertamos uma corda no violino, você deve tentar sempre posicionar em uma única corda. Agora, vamos então posicionar o dedão na primeira marcação. Colocar o dedo indicador próximo à pestana. Nós iremos descer o dedo indicador na marcação, onde vai o nosso dedo do meio, que seria o nosso segundo dedo. No caso, como vamos fazer a escala de Sol, começando pela corda Sol, então eu tenho a nota Sol. Quando eu coloco o primeiro dedo na marcação, eu tenho a nota Lá. Ou seja, o exercício que estávamos fazendo antes, estávamos fazendo a corda Sol, nota Sol, Lá, primeiro dedo. Agora, vamos ver o restante, os outros dedos que vamos estar posicionando. O segundo dedo, nós vamos colocá-lo da seguinte forma. Não colocaremos grudado com o primeiro e nem no meio. Colocaremos ele grudado com a segunda marcação. Então sempre vamos contar assim, primeira marcação, a mais próxima da pestana, e a segunda marcação, a que fica próximo ao violino. Então nós vamos colocar o primeiro dedo na marcação, o segundo dedo colado com a segunda marcação. Perceba que o meu segundo dedo está grudadinho com a segunda marcação. O terceiro eu colocarei na marcação, dessa forma. Essa é a posição que vamos utilizar. Perceba que meu braço está relaxado. E assim você deve estar posicionando o seu também. E sempre quando colocarmos, olha, dessa posição, segundo dedo colado com a segunda marcação e o primeiro dedo na primeira marquinha. Terceiro em cima da marcação. Nessa posição que eu estou, perceba que eu estou com o braço relaxado e com a mão relaxada também. Um cuidado que nós devemos ter quando vamos colocar os dedos é de não dobrar as pontas dos dedos para fora. Quando colocamos os dedos no braço do violino, você não pode fazer esse movimento aqui, dobrando os dedos para fora. Sempre você vai manter uma curvatura. Então, quando você coloca os dedos no braço do violino, você vai manter os dedos curvados dessa forma. Você não pode deixar os dedos retos ao pressionar o braço do violino. Sempre vamos estar pegando nas cordas com a ponta dos dedos. Tá bom? Esse é um cuidado que devemos ter quando estivermos colocando as notas. E agora, vamos começar a trabalhar com as escalas para praticarmos essas novas posições e esses novos exercícios, porque estamos começando a trabalhar com outros dedos. Até agora só trabalhamos com um, agora vamos começar a trabalhar com o segundo e com o terceiro juntos. Como vamos fazer? Primeiro, pratique sem o arco, para você sentir primeiro a movimentação dos dedos apenas. Então, você pode ligar o metrônomo, ou você pode estar contando apenas. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu não fiz ainda a escala de Sol maior. Porque a escala, quando eu falo para você de escala, você já tem que imaginar que você começa em uma nota e termina na mesma nota.
Por exemplo, se eu começo na corda Sol solta, para que eu possa fazer a escala de Sol, eu preciso terminar em um outro Sol. No caso, nós vamos terminar na corda Ré com o terceiro dedo, que também é a nota Sol. Ficará dessa forma a escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Assim, nós vamos pegando a movimentação desses novos dedos que estamos utilizando agora. E também em conjunto com a marcação. Você vai começar a acostumar a utilizar a marcação para encontrar as notas no braço. Nós vamos trabalhar não apenas a escala de Sol maior, mas inúmeras outras. Para essa aula, nós vamos fazer a escala de Sol, a escala de Ré e a escala de Lá, pois são as escalas que conseguimos fazer começando pelas cordas soltas. Então, quando eu começo na corda Sol solta e uso essa mesma posição que eu demonstrei para vocês, quando eu chego com o terceiro dedo na corda Ré, que seria a próxima corda, eu termino a escala de Sol. Se eu começo com a corda Ré solta e termino com o terceiro dedo na corda Lá, eu tenho a nota Ré. Então eu começo na corda Ré solta e termino com o terceiro dedo na corda Lá. A mesma coisa quando formos fazer a escala de Lá maior. Nós começaremos na corda Lá e terminaremos com o terceiro dedo na corda Mi, que também é um Lá. Após ter feito algumas vezes assim, apenas utilizando o dedo fazendo pizzicato, nós vamos começar a praticar com o arco. Então, pegue o metrônomo, afine o violino, coloque na posição e vamos começar. Eu vou enviar para vocês um PDF com esses exercícios de escalas, todos marcados da forma correta. Então você lá terá sinalizando quais dedos colocar em quais notas, tá bom? Então pode ficar tranquilo, mas apenas lembre dessa sequência. Então vai ser primeiro corda solta, primeiro dedo na marcação, segundo dedo próximo à segunda marcação, terceiro dedo na segunda marcação. Repetiremos essa mesma sequência na corda Sol e na corda Ré. Quando chegarmos com o terceiro dedo na corda Ré, teremos finalizado a escala. Então, contando 4 tempos por nota, vamos começar. 1, 2, 3, 4. Essa é a escala de Sol. Conforme você for posicionando os dedos, não os retire do braço do violino. Então, quando você colocar o primeiro e for colocar o segundo, não tire o primeiro. Mantenha o primeiro. Colocou o terceiro, não vai tirar nem o segundo nem o primeiro. Manterá. Quando for passar para a próxima corda, toque a corda solta e vá posicionando os dedos da mesma forma. Ao retirar também, retiraremos primeiro o terceiro, depois o segundo dedo, depois o primeiro. Colocaremos a corda solta, Ré, depois terceiro dedo na marcação na corda Sol, segundo dedo próximo da marcação e o primeiro dedo na primeira marcação e depois a corda solta. Assim, estamos fazendo a escala de Sol ascendente e descendente. Nós estamos indo e voltando com a escala. Eu fiz esse exercício apenas com a escala de Sol, mas você em casa vai estar fazendo com a escala de Ré e a escala de Lá. A posição é a mesma,
porém você só irá começar em cordas diferentes. Começando na corda Ré, utilizando essa mesma sequência, você terá a escala de Ré. Começando na corda Lá, utilizando a mesma sequência, você terá a escala de Lá maior. Eu estarei deixando para vocês também uma partitura com uma música para estarmos praticando esse novo exercício. Essa música ela está em Ré maior, para você estar exercitando com esse novo exercício das escalas. Espero que tenham todos gostado da aula. Bons estudos e até a próxima!